Ok, então esse é o checklist da maternidade real? Ok, mãe arrependida, só foca nos problemas, seus filhos têm problemas, a rotina tá uma merda, não consigo ajustar nada, só sei reclamar, eu posto nas redes sociais as minhas fragilidades e os meus problemas. Ok, então essa é a maternidade real, porque uma mãe irreal é aquela que tá sempre feliz, se dando bem com os filhos e não arrependida da maternidade. Vamos falar sobre isso? Um dia desse eu tava lá rolando o meu Instagram e me apareceu no feed um Reels, um videozinho curto, que era um trecho de um podcast de mulheres famosas que convidavam outras mulheres para falar sobre um tema que me deixou intrigada. E o tema era mães arrependidas. Fiquei curiosa, fui atrás do podcast na íntegra e assisti esse podcast. E fiquei assim, chocada com o conteúdo que eu vi. Não que esse podcast seja totalmente inútil, porque é uma coisa perigosa. No meio desse podcast eu ouvi coisas que eu concordo que eram verdades, coisas que inclusive eu passei quando fui mãe, mas no meio disso tudo também ouvi muita coisa absurda. E por isso que resolvi gravar esse vídeo aqui pra vocês, pra gente falar um pouco sobre mães arrependidas, é isso mesmo? Bom, para quem me acompanha aqui há muito tempo, já deve ter visto um vídeo onde eu relatei para vocês que eu tive depressão pós-parto. Então, sim, eu tenho lugar de fala nesse assunto, né? O pessoal fala tanto de lugar de fala. Eu tive depressão pós-parto, eu sei exatamente como se sente uma mãe em depressão, como é difícil o baque da maternidade no começo. Então, conheço muito essa dor. E entendo que existe essa dor para algumas mulheres. Então eu posso dizer que sim, é muito difícil, só que o que mais me chamou a atenção nesse podcast era a fala de uma integrante específica falando que ela é uma mãe arrependida perene. Ou seja, ela continua arrependida e ela se aceitou como uma mãe arrependida e para ela tá tudo ok, tá tudo normal. Você ser uma mãe que se arrependeu de ter o seu filho e se arrependeu de ser mãe que ama. Elas falaram muito essa frase: amo meu filho, mas odeio ser mãe. Não é normal a gente ter um sentimento desse e a gente permanecer num sentimento desse voluntariamente e criar um movimento que apoie essas mães no sentido de não de trocar uma ideia, de falar sobre o assunto, porque eu acho sim que é importante falar sobre depressão pós-parto, sobre esses sentimentos que vêm com a depressão, mas o problema que eu enxergo é enfatizar o lado ruim da maternidade, enfatizar em como é difícil, em como é terrível ser mãe, em como as responsabilidades consomem a mulher e a mulher não tem mais sua individualidade, não tem mais seu tempo, porque sim, isso acontece. Obviamente, quando a gente escolhe ser mãe ou quando a gente se torna mãe, a nossa vida nunca mais vai ser a mesma e é normal a gente ter esse baque inicial, a gente passar inclusive pela depressão, e é ótimo a gente poder falar sobre isso hoje em dia, ter com quem conversar, com quem trocar. Mas o problema que eu vejo nisso tudo é a gente normalizar, viver dessa forma constantemente, não procurar sair disso. Porque o normal, o saudável é a gente sair disso, é a gente começar a enxergar a maternidade de outra forma, é a gente se curar dessa doença, é a gente superar a depressão, superar esse arrependimento, esse sentimento confuso que a gente fica no começo. E eu vejo que muitas mães, elas se conformam com isso e acham que tá tudo bem viver dessa forma. Fico pensando como que fica a cabeça desses filhos, a cabeça dessas crianças, vendo as mães falando assim: olha, eu super me arrependi de ser mãe, tá tudo certo, amo minha filha, mas até hoje sou super arrependida em ser mãe. Cara, como que uma criança vai ouvir isso e vai ficar de boa? Como que vai estar o psicológico dessa criança? E em contrapartida, eu sinto na pele também um movimento muito estranho de pessoas que não se conformam com mães felizes. Porque tá tudo bem falar sobre depressão, tá tudo bem falar sobre as dificuldades da maternidade, falar sobre as fraquezas, os momentos que a gente tá mais frágil, as nossas fragilidades, né? O momento da depressão é um momento de
extrema fragilidade e tá tudo certo falar sobre isso, né? Como eu falei, estou enfatizando nesse vídeo, tá tudo certo falar sobre isso, a depressão existe e a gente pode conversar sobre isso com outras mulheres, mas eu vejo também esse outro lado em que muitas pessoas se incomodam com mães que são felizes, que estão felizes, que não reclamam e que tentam fazer de tudo para dar o melhor para os filhos e para ser uma mãe melhor a cada dia. Muitas vezes essas mães são taxadas com aquela faixa de maternidade perfeita que não existe. Ai, ela é uma mãe perfeita, isso é irreal, isso é impossível. E aí muitas vezes essas mães são desacreditadas, inclusive, tipo, não é possível que uma mãe seja assim, não é possível que ela nunca reclama, não é possível que ela nunca perde a paciência. E obviamente não é possível ser perfeita porque ninguém é perfeito, nós somos seres humanos, todo mundo tem fraquezas, todo mundo tem momentos de perder a paciência, de estar insatisfeita, de estar reclamando, todo mundo tem esses momentos, isso é óbvio. Mas o que eu acho estranho é normal falar só a parte ruim, enfatizar a parte ruim da maternidade, mas não é normal você falar e enfatizar a parte boa. Por que essa diferença? Como que a gente chegou nesse ponto, sabe? Se fala muito sobre romantizar a maternidade, eu acho que isso é ruim. A pessoa viver numa ilusão achando que vai ser tudo lindo porque tem as dificuldades, e acho importante equilibrar, falar sobre as dificuldades, mas por que não também enfatizar as partes boas? Por que enfatizar as partes ruins tem que ser mais relevante, mais aceitável do que enfatizar a parte boa? Não é isso que a gente tem que fazer, a gente não tem que inspirar outras mulheres a ver a maternidade com os bons olhos e com positividade, entender que mesmo que uma mulher passe por uma depressão, ela vai sair dessa depressão, ela vai superar isso, ela não vai ficar vivendo nisso, aceitando isso passivamente, sabe? Sem querer sair dessa condição, desse lugar terrível, porque é terrível. Comecei a superar a depressão pós-parto quando a Melissa tinha mais ou menos 6 meses de idade. Foi quando eu comecei a me curar, foi quando eu comecei a ver o lado bom da maternidade, a curtir a maternidade, e foi um processo que foi acontecendo aos poucos. Quando ela tinha 1 aninho, eu já me sentia praticamente 100%, sabe? E foi tão bom poder falar sobre isso, mas foi tão melhor superar isso e passar por essa fase e poder curtir a minha filha, curtir a maternidade, curtir ser mãe é tão maravilhoso. E se antes o tabu estava em falar sobre depressão e problemas da maternidade, hoje eu vejo que o tabu está em ser essa mãe perfeita, essa mãe que procura ser perfeita para os filhos todos os dias, dando o seu melhor. E uma coisa é tão nociva quanto a outra, ou até pior, porque esse é o esperado, né? A gente espera dar o melhor para os nossos filhos, a gente espera conseguir e poder transparecer esse melhor sem que isso soe como mentiroso, sem que isso soe como... Eu já ouvi cada coisa, já tive que ler cada coisa. Mas você só compartilha a sua vida perfeita, a sua rotina perfeita, a sua vida não é assim. A pessoa enxerga recortes da minha vida através de stories do Instagram, e eu já deixei claro muitas vezes que a vida não cabe no Instagram. A vida é muito grande para se encaixar nos segundinhos ali que a gente tem para postar os stories. Então, obviamente, os stories são recortes do nosso dia, e eu escolhi compartilhar os recortes positivos, os recortes bons. Algumas vezes sim, compartilho problemas, perrengues, situações que eu tô chateada, que eu perdi a paciência, às vezes sim, mas esse nunca vai ser o meu foco. O meu foco sempre vai ser para o positivo, para a inspiração, para as ideias, para como que a gente pode fazer melhor dessa forma, como que a gente consegue organizar aqui, como que a rotina pode ser melhor, como que a gente pode educar melhor as crianças, no que a gente precisa focar. Então, o meu foco vai continuar aí. E eu sei que isso incomoda muito. Hoje em dia, uma mãe satisfeita, uma mãe feliz, uma mãe que não reclama, uma mãe que vê o lado bom da maternidade,
faz barulho e incomoda na internet, faz muito barulho, porque muitas pessoas buscam acompanhar essas mães que estão aí compartilhando suas vivências, suas rotinas, para se enxergar nessas mães de forma, não de forma a melhorar a própria vida e ver, caramba, se essa mãe está fazendo isso, está dando certo para ela, que ótimo, eu vou seguir esse caminho para melhorar a minha realidade também, a minha circunstância. Mas a realidade é que uma parcela muito grande de mães querem ver a outra mãe se ferrando, a outra mãe se frustrando, a outra mãe toda errada, fazendo tudo errado, porque isso acaricia os erros dela, isso ajuda a frustração delas a ser menor, elas conseguem se enxergar daquela forma e falar, e aquela mãe também faz tudo errado, então tá tudo bem, e aquela mãe também tá reclamando, então tá tudo certo. Isso tira o peso, só que isso não resolve o problema. Legal, a gente tá vendo outra mãe ali se ferrando, ótimo, então tá todo mundo no mesmo barco. Mas você prefere estar num barco onde tá todo mundo ferrado, lascado, ou num barco onde tá todo mundo bem e tentando melhorar? Eu com certeza prefiro estar onde tá todo mundo ali tentando superar e não focando em fragilidades, focando em problemas, mas focando no positivo. Não adianta seguir a minha página buscando encontrar ali um foco em fragilidades e um foco em problemas, porque você não vai encontrar, até porque já ouvi uma frase que a Lara Nesteruk fala muito e vou compartilhar aqui com vocês. Não se sangra em um tanque de tubarões. Eu acho que é essa a frase e é exatamente isso. Você tá aqui na internet compartilhando sua vida, tem pessoas boas que te acompanham e tem pessoas ruins que querem seu mal, que querem te ver para baixo, que torcem contra você. Para que você vai focar nas suas fragilidades, nos seus problemas que você ainda não superou, para satisfazer essa turma que está sedenta pelo seu sangue? E a gente percebe quem acompanha a gente para ver essa parte, quem quer o nosso sangue, quem espera pela nossa queda, quem espera ver a gente se ferrando. Mas eu sinto te informar que eu vou te decepcionar todos os dias, porque eu não tô aqui para isso. Eu não tô aqui para sangrar num tanque de tubarões. Eu tô aqui para inspirar pessoas, para inspirar mulheres, mães que querem buscar o seu melhor, que querem dar o seu melhor pelos seus filhos, que querem servir a sua família de forma plena, que querem fazer a vontade de Deus de forma plena. Porque sim, servir a nossa família é também fazer a vontade de Deus, é cumprir a nossa vocação aqui na Terra. Não há trabalho mais completo, mais lindo, mais perfeito do que ser mãe, do que ser esposa. E esse é o meu trabalho na internet. Não é um trabalho super bem remunerado, não é um trabalho que paga as minhas contas, mas é um trabalho que me satisfaz e que para mim é uma missão. Eu me coloquei à disposição de Deus para trabalhar nisso e tô muito feliz porque muitas mães gostam do meu trabalho, me seguem, acompanham o meu dia a dia, entendem que a gente não é perfeito, que a gente vai compartilhar o que faz sentido pra gente. E estão ali tentando extrair coisas boas, estão torcendo pro nosso bem. Sei que há muitas, a grande maioria das pessoas que me acompanham são essas e por isso eu continuo. Eu espero que se você é uma mãe arrependida, que você desarrependa-se e que você melhore, que você supere esse arrependimento, que você supere uma dificuldade, uma depressão que você esteja enfrentando. Se eu puder te ajudar, te inspirando com a minha vida, compartilhando os recortes da minha vida na internet, eu vou ficar muito feliz, vou estar cumprindo a minha missão de fato. E é isso, eu espero que vocês tenham aproveitado essa conversa. Comenta aqui o que vocês acharam, qual é a sua história, você já passou por isso, você já superou isso? Deixa um like nesse vídeo para me ajudar na divulgação, compartilha com seus amigos também e se inscreve no canal para você não perder muito mais conteúdo sobre maternidade real, porém não arrependida. Até a próxima, pessoal!